Glórias a Deus. A paz de Deus, meus irmãos, a paz de Deus a todos. Que Deus venha assim abençoar a todos os nossos irmãos e a paz do Senhor aos irmãos de outra liturgia. Vamos para o nosso bate-papo cristão. Hoje nós vamos falar como vem a fé. Amém? E nas próximas lives ela vai falar sobre a cura. Amém? Qual era o propósito da cura? Mas vamos lá. Que o Senhor vai te abençoar nós aqui, para que o seu nome venha a ser glorificado e que nós venhamos abençoar toda a igreja. Amém? Vamos em nome do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Jean de Campinas. E nós vamos falar sobre a fé. Amém? Deus abençoe os irmãos que estão chegando. Seja bem-vindo. Hoje estarei em Salto. Vou lá congregar com o irmão João. E assim nós vamos estar dando glória a Deus. Quem conhece a igreja em Salto, que é a comunidade cristã apostólica do irmão André, vai lá. Nós estamos lá. Amém? Ô irmão Luiz, que saudade, hein, filho? Como é que tá as coisas? Fique com Deus, seja bem-vindo e a paz de Deus. Vamos falar sobre a fé. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Isso está em Romanos 17, Romanos 10, no versículo 17. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Em Hebreus 11, no versículo 6. Observe com atenção. A primeira parte de Hebreus 11, no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus requer que eu tenha fé, quando é impossível ter fé, então tenho o direito de questionar a justiça dele. Mas se ele coloca em minhas mãos os meios pelos quais a fé pode ser produzida, então a responsabilidade de ter fé é minha. Glórias a Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra. Deus nos disse que sem fé é impossível agradá-lo, mas Ele também nos disse como obter a fé. Ele também nos disse como obter a fé. Se não temos fé, Deus não é o culpado. Culpar a Deus por nossa falta de fé nada mais é do que pura ignorância. Se falta-nos fé, nós que somos os responsáveis. Isto também é válido no que diz respeito à fé para a salvação. A fé para a salvação também vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Em Romanos 10:17. Paulo disse em Éfeso 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Sabemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas como obtemos fé para sermos salvos?
O capítulo 10 de Romanos nos diz como. Romanos 10, do versículo 8 a 10 e 13 e 14. Vamos lá. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Versículo 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Glória ao nome do Senhor. Os homens são salvos pelo ouvir da palavra de Deus, porque as Escrituras dizem: a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Você não pode crer e ter fé sem ouvir a palavra. Em Atos 10 e 11, lemos a respeito de Cornélio, que embora temente a Deus, ainda não tinha sido salvo. Se ele ainda não tinha ouvido o Evangelho, então como poderia ser salvo? Não, Cornélio não era salvo até que ouviu Pedro pregar. O anjo do Senhor apareceu a Cornélio em Atos 10:13. O anjo que falou com Cornélio não poderia pregar o Evangelho, pois os anjos não podem pregar o Evangelho. Deus enviou os homens para pregar. Lembre-se que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, em Marcos 16:15. Mas o anjo podia dizer a Cornélio aonde ir para encontrar alguém que lhe pudesse pregar o Evangelho. Em Atos 11:13, o anjo instruiu a Cornélio para chamar Pedro. Agora, envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar, em Atos 10, 5 a 6. E em Atos 14, relata que o anjo disse que Pedro pregaria o Evangelho para Cornélio, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo. Este versículo também nos mostra que os homens não salvos são salvos por ouvirem a palavra de Deus. De modo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, em Romanos 10, 17. Você não crê sem ouvir. Muitos estão tentando crer sem ouvir. Como adquirimos fé para a cura? Pela mesma maneira, através do ouvir a palavra de Deus a respeito da cura. O capítulo 14 de Atos conta-nos a história do homem aleijado que recebeu sua cura por causa daquilo que ouviu. Em Atos 14, de 7 a 10, Paulo e Barnabé anunciavam o Evangelho em Listra,
costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Glória ao nome do Senhor. O leitor ocasional da palavra de Deus poderia dizer: não é maravilhoso como Paulo curou aquele homem? Você já ouviu alguém dizer assim? E eu também. Mas Paulo não curou o homem. O homem não foi curado porque Paulo era um apóstolo. O homem não foi curado pela fé de Paulo. O próprio homem tinha a fé para ser curado. Mas observe o que teve que acontecer antes do homem ser curado. Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Atos 14:7. Assim Paulo fez 3 coisas. Pregou o evangelho ao homem, percebeu que o homem tinha fé para ser curado, mandou o homem levantar-se e andar. O homem também fez 3 coisas. Ouviu Paulo pregar o evangelho, ele teve fé para ser curado, levantou-se e andou. Glória ao nome do Senhor. O homem não foi curado por algum poder especial que Paulo possuía. O próprio homem tinha fé para ser curado. Ele a obteve daquilo que ouviu. Lembre-se que Atos 14:9 diz: esse homem ouviu falar Paulo. O que Paulo falou? O versículo 7 diz: eles anunciavam o evangelho. Se Paulo pregasse aquilo que nós chamamos de evangelho, como o homem conseguiria a fé para ser curado? O homem obteve fé para ser curado, porque Paulo pregou o que a Bíblia chama de evangelho, o qual também inclui a cura. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, por que eu estou fazendo esta live? Porque hoje, no mundo do evangélico do nosso país, é uma procura muito atrás de cura. Você vê igrejas levantando multidões atrás de curas. Mas você viu o que Jesus falou lá? O que Jesus falou lá em Mateus? Apareceu aqueles, falou: Senhor, no seu nome nós curamos, no seu nome nós pregamos, fizemos curas, sinais e maravilhas. O Senhor falou: apartai vós de mim, maldito, que eu vos não conheço. Então, se a igreja que prega a palavra, que prega o evangelho, porque o poder está no evangelho. A igreja que não prega a Bíblia, que não prega o evangelho, ela não procede do coração da Escritura. Então ela vai ouvir essa triste mensagem da voz de Cristo: apartai vós de mim. Que começa a pregar dentro das loucuras das suas profecias, que começa a pregar dentro das loucuras dos seus pensamentos. Para tudo que Deus fez tem um propósito. A fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? O evangelho, ouvir a palavra de Deus. Ouvir o evangelho, ouvir o poder, a essência das escrituras. A cura vem pelo quê? Pelo ouvir o evangelho. A pessoa ouviu o evangelho, você viu aqui em Atos dos Apóstolos, em 14, de Atos dos Apóstolos. A pessoa ouviu Paulo e Barnabé pregar. Ele creu. Gerou nele a fé.
A fé vem procedente da palavra. Pelo poder do Evangelho. Muitos acham, vai correr atrás de irmão fulano, irmão Bertano, irmão cheio do dom, irmão cheio de fé. Se você não tiver fé, pelo poder do Evangelho, a cura não vai te alcançar, a libertação não te alcançará, o renovo da tua consciência não terá, aleluia, você não nascerá de novo, bendito o nome do Senhor. Então não adianta correr atrás de pregadores, não adianta correr atrás de irmão fulano, irmão Bertano, se o poder do Evangelho não criar fé dentro do teu coração. Não adianta, meu irmão. Aqui está essa live. Eu vou fazer mais sobre a fé. Esse bate-papo nosso cristão a respeito da fé é uma pequena aula para que você venha compreender e entender o que é ser cristão. Você vê a nossa liturgia, os irmãos não pregar as Escrituras, ainda fala que é a igreja apostólica. Nunca foi, nunca será, se não voltar às Escrituras. Paulo falou para Timóteo, pregue a palavra, não sobre a palavra. A nossa liturgia é cheia de colocar no texto, nas suas profecias, testemunhos, colocar. Eu fui congregar esses dias, o irmão contou 5 testemunhos na palavra. Ele pregou a palavra de Deus, fazendo uma exegese bíblica. Você acha que ele pregou a palavra de Deus? De forma nenhuma. Exegese é tirar do texto o que está no texto. Exegese é colocar no texto o que não está no texto. Amém, meus irmãos? Ficamos por aqui. Comenta, compartilha e leve a outros. E assim nós vamos aprendendo junto. Entra aqui no meu grupo Estudo da Bíblia e lá no meu canal no YouTube, Jean Carlos Ferreira da Silva. Entra lá, dá o like, se inscreva e essas aulas tudo vai estar lá para abençoar nossa irmandade. Fiquem todos com Deus e Deus seja louvado. Hoje estarei em Salto congregando na igreja do irmão André, comunidade cristã no Brasil, apostólica. Amém? E assim o Senhor nos abençoará lá. E se quem estiver da região, se puder ir, boa coisa é. Vai ter uma mensagem a falar ao teu coração. Deus seja louvado.